Pais queridos, boa noite. Que alegria estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem. Como vocês estão vendo, demos uma folga aí para o pastor Felipe, né? Afinal, nós estamos numa semana especial, Dia das Mães. Estamos com um formato aqui diferente, né? Com essa mesa posta da nossa amiga Marcela, lá do Ateliê Marteiras. Que, olha, já vou com uma dica, né? Um excelente presente aí para você dar para sua mãe. Bom, nós estamos numa semana especial, né? Hoje é dia 4 de maio. Quero até aproveitar e mandar um super beijo para Miriam, que está fazendo aniversário. Miriam, parabéns. Que Deus abençoe a sua vida, amiga. Estamos nessa semana especial do Dia das Mães, então precisamos falar de um assunto especial: maternidade. E vamos falar de maternidade sem filtro. Ai, meu Deus, que medo. Então, nós merecíamos, né, essa prosa, né? Nossa, gente, mas eu falei prosa? Não, prosa não combina com a nossa convidada. A nossa convidada é moderna, geração Melissa. Ah, bom, agora ela está numa geração All-Star, né? Mas ela é moderna, modernidade. Então, assim, vou reformular a minha frase. Nós merecemos um bate-papo desse assunto especial que é maternidade. Eu amo falar disso e eu sei que ela ama falar desse assunto também. Não é mesmo, pastora Renata? Oi, Cris. Oi para todos que estão em casa. Finalmente, nossa semana especial Dia das Mães chegou, né, gente? Realmente, prosa. Nós foi respeitamos, difícil, foi difícil. Felipe daqui, viu? Não, foi difícil, né? Foi difícil porque a cadeira cativa dele, mas a semana vai ser incrível. E esse assunto maravilhoso, né? Maternidade sem filtro. Gente, eu tô até com medo do que vão me perguntar. Vocês aí no chat, né? Vocês participem, comentem. Porque a Cris não quis me mostrar a pauta. Não. Surpresa, aqui é tudo no improviso. Eu quero que você comece se apresentando, né? Porque nós estamos numa rede agora mundial, né, gente? Não é mais assim, olha, agora é só o pessoal do meu bairro que tá vendo. Não, é o mundo inteiro. Se apresente, a gente vai começar o nosso bate-papo sobre maternidade. Nós vamos trabalhar em cima de falas de algumas mães. Algumas mães falaram algumas coisas e a gente vai discutir o pensamento de cada uma delas. Sim. Bom, sou a pastora Renata, né? E tenho 3 filhos, 3 tesouros que Deus me deu. O William, de 9 anos, a Nicole, de 6 e a Manu, de 4. E quando as pessoas falam, meu Deus, 3 filhos, né? Com 34 anos, com certeza o terceiro foi um acidente. Gente, não foi um acidente. Eu falo o que eu falei pro Felipe, quando ele casou comigo, o contrato de casamento foi casamento com 3 filhos. E eu sou, né, muito abençoada por Deus por isso, por poder ter sido tão agraciada pelo Senhor em ter ganhado esses 3 tesouros que são a minha vida. A maternidade é algo que me encanta mesmo, né? Eu acredito que a maternidade é o maior e melhor canal de discipulado, de mentoria, e existem muitas joias, né? Muitas pérolas que nós vemos, mesmo sobre Joquebed, né? Eu gosto muito de Joquebed na palavra de Deus, porque você vê que tudo ali que Moisés realizou, houve uma mentoria, houve um discipulado, houve uma base. Então existem muitos segredos na maternidade que me encantam. E acredito que a finalidade aqui ao longo da nossa conversa, né, eu gostaria que todas as mães do universo, né, entendessem o tamanho do poder que elas têm em mãos. E é sobre isso mesmo que nós vamos conversar hoje, porque uma frase que eu achei bem interessante de uma mãe falando é o seguinte: a maioria delas, né, eu estou tentando acertar, mas estou surtando. E aí a gente vai começar o nosso bate-papo falando dessas frases, de alguns pensamentos de algumas mães. E a primeira frase de uma mãe, ela disse o seguinte, pra gente já começar aqui quente o nosso bate-papo, gente. Ela disse o seguinte: maternidade é loucura, sim. A diferença é que algumas mães disfarçam mais que outras. Gente, com certeza. Não, e já vai compartilhando, né? Já vai compartilhando. Gente, comentem isso, comentem, por favor. Chamem uma mãe para essa programação que durante toda a semana a gente vai estar fazendo. Mas assim, eu acho que às vezes dá para disfarçar, né? Dá para disfarçar? Às vezes dá, às vezes não, né, gente? Às vezes você tem que ser sem filtro mesmo. As pessoas veem tudo montadinho, tudo bonitinho. Às vezes lá até no meu Instagram mesmo, né? Eu gosto muito, sou uma pessoa que gosto muito de fazer as tarefas com as crianças, né? Então assim,
assim, eu gosto de sentar para uma lição de casa, para uma leitura, vamos fazer slime, vamos brincar de tinta. E aí, às vezes, você compartilha esses momentos, as pessoas falam assim, nossa, meu Deus, como é que não surta, né? Mas a gente não compartilha os momentos dos surtos em si, né? Que existem e que a gente precisa falar. Eu acredito que a maternidade ela é um desafio, né? Ela é um desafio para todas as mulheres. Mas pode ser leve, né, Rê? Não, pode ser leve, deve ser leve, né? Deve ser, até porque ninguém consegue viver sob pressão 24 horas, não, né? E o peso da maternidade perfeita, né? Não existe isso, né? Existe um porta-retrato, as fotos de rede social, quando as pessoas... Não, gente, semana do Dia das Mães, o que é? São as fotos maravilhosas, com as mães, com os seus filhos, com a roupinha igual, mãe e filho, sabe? Aquela perfeição, só que não é assim, né? Não é assim o dia a dia, não é. Você demorou 5 horas para se trocar por uma foto de 1 minuto para fazer o post da semana. Sim. Né? Isso é sem filtro. Bem isso. Mas essa foto engloba N coisas, né? N coisas. Engloba admiração, o respeito, e tudo isso você constrói na vida. Então, a maternidade não é sobre você mostrar algo bonito para os outros, mas é sobre ser bonito para você. Né, para você. E isso envolve uma construção de etapas, de estações, de renúncias, de medos, né? A gente acha que a gente sabe, depois você vê que você não sabe. E você se abre então para aprender, se abre então para saber, né? Quantas coisas nas reações dos nossos filhos nós nos vemos. E eu acredito que a maior dificuldade nos pais, nas mães, né, é quando você vê no seu filho aquela mulher que tem temperamento forte, sabe? Sim. Mas a gente não admite, a gente, né, e tal. E daqui a pouco você tem um filho, e daqui a pouco você observa ali o chilique e você fala, meu Deus, sou eu. Confronto, né? Sou eu. Como eu lido comigo mesma. Exatamente. Então, é muito, muito interessante isso, porque isso vem para forjar nós mesmos, né? Então, nós amadurecemos ao mesmo tempo que nós precisamos estar ali mentoreando. É algo muito, muito incrível. Rê, nós vamos falar de muita coisa em relação à maternidade, assim, e como o nosso tema é sem filtro, nós não vamos aqui florear muita coisa, gente. A gente vai falar não se espante, na real. Né? Não se espante. Mas a nossa igreja é uma igreja muito fértil. Eu queria que você começasse, né? Como que a gente vai caminhar para uma coisa mais intensa da maternidade? Começasse acalmando o coração das mãezinhas de primeira viagem, né? Porque a esse momento elas estão assim, gente, assustadas. E agora? Assustadas, né? Não, olha, eu assim, para uma introdução, né, gente? Para introdução pelo que vem pela frente, na verdade, assim, a maternidade é uma bênção, ela é uma dádiva do Senhor. Né? Ela é uma dádiva. A gente vai falar de pontos aqui engraçados, pontos sérios, descontraídos e leves, porque, na verdade, eu costumo dizer, quando eu converso com jovens que estão gestantes, ou hoje, né, o índice de depressão pós-parto tem crescido muito. A sociedade ela tem caminhado por um rumo, uma velocidade, uma aceleração, que você, na verdade, você perde o feeling do detalhe da vida, você perde o feeling do que realmente é precioso, do que realmente tem valor. Né? Aonde realmente eu devo gastar tempo? Isso. Então, a sociedade ela propõe para você N coisas de valor, N coisas importantes, N coisas urgentes, e quando você vê, você abre mão do básico, abre mão da essência, e aquilo, na verdade, começa a se tornar uma confusão na sua vida. E nós vemos hoje a maternidade, infelizmente, entrando nesse rumo, né? Muitas pessoas... Como um peso. Muitas pessoas falam, meu Deus, mas eu tenho que ir para casa. Ai, meu Deus, mas eu tenho que... Todo dia... O tempo todo a criança fica me chamando. Então, eu acho que hoje nosso objetivo é mostrar essa ótica, porque dentro de toda essa situação que existe, eu falo para os meus filhos, né? Eu queria ganhar 50 centavos por cada mãe que eu ouvisse. Gente, minha tá rica, né? Rica, porque mãe, você tá tomando banho, o que acontece? O seu marido tá na sala. E para quem eles vão pedir um copo de água? Pra mãe. Tem uma história mãe, que a gente, né, vai falar sobre isso. Então, assim, gente, é mãe, desnecessariamente. É um prazer de falar a palavra mãe. Então, assim, isso, se você não souber, equilibrar, controlar, descontrair, sorrir e transformar muitos caos em poemas. Então, existe essas oscilações, né? Sim. Na nossa maternidade, mas quando nós enxergamos de uma ótica divina, uma ótica com propósito, né? Você que vai ter seu filho, você que tem seus filhos pequenos, você tem um poder tão grande nas suas mãos, os braços para abraçar, o amor para acolher, os ouvidos para ouvir, né? E tudo às vezes que o inimigo quer é o quê?
quê? É que nós percamos esse momento de mentoria para que tudo se transforme, né, num enorme caos. E vire uma geração doente, ferida, Sim. sem uma estrutura, né? Quando a gente olha, quando a gente tem um olhar voltado para aquilo que é importante, as coisas ficam com certeza mais leves. Sim. Né? Rê, uma outra mãezinha, essa mãezinha, ela deixou claro que é uma mãezinha que trabalha fora e ela disse o seguinte: dizer não para o meu filho? Jamais. Isso me traz culpa e ainda acho que posso traumatizá-lo. A culpa, ela é uma coisa que persegue mães, né? Não somente mães que trabalham, mas mães também que às vezes se dedicam 24 horas, né? Hoje a sociedade está num formato, né, diferente. Hoje a maioria das mulheres precisam, né, estar fora, estar trabalhando, mas não é isso que me preocupa, né? Eu acho que a gente não pode levar essa conotação para um lado religioso, não é isso. Não é questão da mulher estar fora de casa. Mas antigamente, né, eu lembro que minha mãe era concursada da Sabesp e ela tinha o meu irmão mais velho já, o Edu, e toda vez que ela tinha que sair para trabalhar, ela dizia que ela ia no ônibus chorando, porque ela queria ficar e ela voltava com aquela saudade, até que meu irmão fez os seus 2, 3 anos e começou quase a chamar minha avó de mãe, porque minha avó ficava com ele todos os dias, e foi quando minha mãe realmente saiu ali do emprego dela, né, concursada pública, pediu as contas para que pudesse, então, cuidar do meu irmão e ter mais 2 filhos, que minha mãe sempre quis ter 3 filhos também. Mas o que eu quero pontuar aqui é o seguinte: o que me preocupa não é as mães que hoje precisam estar fora para trazer esse sustento, para auxiliar numa renda familiar, mas é essa mudança, essa transição de geração hoje, porque hoje nós estamos saindo, né, está passando a geração de mulheres que saem de casa com o coração apertado, falando assim: poxa vida, olha, quando eu voltar eu vou fazer um bolo, quando eu voltar eu vou abraçar, quando eu voltar eu vou conversar, eu vou sentar, eu vou ter um tempo ali, eu preciso estar no serviço. Nós estamos saindo dessa geração de mães, de mulheres que vão com seu coração, e o seu coração fica em casa, coração conectado aos filhos, à família, para uma geração assim: não aguento ficar em casa. Eu não aguento ficar em casa. Meu Deus, eu não vejo a hora de eu poder colocar numa escola, 4 numa meses creche, amamentando? Não dá, eu preciso fazer alguma coisa. Então, veja, a preocupação não é estar ou não estar em casa. Inclusive, por quê? Muitas mulheres estão em casa, mas sem foco. Então, às vezes, quando você coloca uma mãe dentro de casa 24 horas, você pode estar matando ela, porque às vezes ela não sabe lidar com isso. Ela não aprendeu a lidar com isso, porque até em ficar em casa, que é um trabalho muito árduo, né? As mães que trabalham 24 horas no tempo integral, como as mulheres do lar, é um trabalho muito, muito árduo. E quando você faz isso sem propósito, você pode se perder nisso e transformar isso num caos também. Então, a culpa nas mães, eu acredito que mãe sempre se culpa. Sempre. A gente sempre se culpa, Nunca tá bom, né? Nunca tá bom, né? Eu lembro que eu falava: ai, mãe, mas não sei o quê, eu esqueci de dar o remédio. Eu falei: Renato, mãe, mas a Manuela hoje comeu 10 colheres, devia ter comido 15. Renato, eu não sou uma boa mãe porque ela comeu 5 colheres a menos. Ai, não sei o quê, mas eu tive que dar uma bronca. Olha, ela tá dormindo agora com carinha de anjo. Por que eu dei aquela bronca desnecessariamente? Meu Deus, que mãe horrível que eu sou. A gente tá sempre se culpando. A gente tá sempre se culpando. Mas eu acho que o ponto central na verdade, você ter a certeza que você é conectado com o coração do seu filho. Sabe? Os pais hoje, eles tentam lidar com isso, dando presente ou então burlando o tempo, nessa falta de tempo com um aparelho eletrônico. E a criança, ela precisa de um não. É saudável, não. Exatamente, ela precisa de um não, de uma rotina. E o não bem colocado, ele pode salvar seu filho. E assim, as crianças precisam se frustrar. Sim, né? Exatamente. Por causa que você é a vida. A vida são sucessivas frustrações, sucessivos nãos que você vai levar de um gerente, de um chefe, de uma entrevista de emprego. Você vai levar um não, né? De um relacionamento. Então, a vida vai propor coisas para nós na caminhada, né? No nosso processo de amadurecimento. E o mundo, ele não é generoso como não é generoso. Não de uma mãe. Então, eu entendo que, assim, hoje os pais e mães tentam privar as crianças de uma coisa que futuramente eles vão ter dificuldade de lidar, né? Então, nós devemos entender que o choro da criança é uma comunicação, né? Sim. Que o nosso não, a nossa disciplina para o bem, canalizado para um propósito, assim, é uma mentoria, porque você está construindo um ser humano, né? Você está construindo, ensinando ele
o que a vida vai propor. Então, a culpa de mãe sempre vai ter. Sempre vai haver, né? Sempre vai haver. Mas quando essa culpa consegue enxergar, né, um propósito, consegue ser canalizado, olha, não, eu tô fazendo isso com esse propósito, sabe? Eu tô dizendo esse não, filho, não tô te dando isso porque eu preciso te preparar para aquilo que vai chegar. Isso é maternidade intencional. E não usar isso como uma omissão de uma correção mais profunda, né? Vai com seu filho, uma correção mais severa no sentido de não é não, porque a gente viu um exemplo clássico na Bíblia, né? Ele deixou uma omissão, exatamente, né? Não estamos falando de um exemplo de uma mãe, mas um exemplo de uma omissão que trouxe resultados irreversíveis, né? Sim, e é muito interessante a desvalorização da palavra não. Sim. Que nós fazemos. Por exemplo, nós como pais devemos entender, né, que quando a gente brinca com a palavra não, a criança tá lá, vai pôr o dedinho onde não tem que pôr, na tomada. Aí você fala, ai, não põe, né? Você fala graciosamente, né? Daí a criança vai lá e vai pegar uma coisa que ela não tem que pegar naquela hora. Você fala, não pega, não, hein? Não, hein? Com aquela cara assim, não. A criança pega e você fala, ai, tá bom, vai, não era pra pegar. Pra pegar. Então, a gente tem que entender que o mesmo não que nós desvalorizamos na infância é o não que você vai usar para essas frases. Não use drogas. Não faça isso. Então, o mesmo não que você desvaloriza, que você brinca, é o mesmo não que você vai precisar ter uma conotação boa dele numa fase. Então, se você ensinar o seu filho que o não, ele oscila, um não pode ser não, mas ele pode ser talvez, mas ele pode ser sim. Então, eu vou esperar meu pai e minha mãe falar um não para eu ver que conotação vai dar. Quando você precisar que esse não faça efeito, a criança não leva a sério isso. Então, eu sempre digo isso, não fica falando não para tudo. Tudo. Sem propósito, né? Se você pode falar um talvez, se você pode falar depois nós combinamos, a minha frase-chave é essa, conversamos sobre isso depois. Porque a criança fica, posso? Falo, não é agora que nós vamos resolver. Depois eu converso com você sobre isso, né? Porque eu preciso fazer o que eu estou fazendo para eu pensar se aquilo eu vou permitir, autorizar aquilo. Porque eu usar um não de uma forma desvalorizada, na verdade, eu estou invertendo esse ensinamento. Então, eu prezo muito antes de falar um não, sabe? Eu prefiro falar, vamos conversar, vamos combinar depois. Criança é inteligente, né? Às vezes você tá ali conversando, tal, posso você, posso pôr fogo na casa? Tá, depois eu vejo. Depois pode, tudo bem. Respondeu que pode pôr fogo na casa e nem percebeu. Mais ou menos isso. Tudo bem. Então, acho que esse não aí, a gente como mães, né, pais e mães, a gente precisa entender que o não tem valor. Gente, vocês estão vendo que o nosso assunto tá quente, né? Uma outra fala de uma mãezinha aqui, ela disse o seguinte, e essa fala, gente, ela é muito atual. Ela disse o seguinte, antes da pandemia, eu até controlava o tempo do uso de celular. Agora, é livre demanda. Gente, assim, isso, e esse ponto, assim, é polêmico isso, né? Mas, assim, eu vou falar na minha ótica, sem filtro. Sem né? filtro, gente, por vocês favor. Aí comentem, né? E depois até podem mandar as perguntas, porque a gente tem o segundo round. Essa semana é uma semana especial, né? Então, assim, tem o segundo round. Então, vamos lá. Aparelho eletrônico, celular, né? Eu tenho 3 crianças pequenas, imagina, 3 aulas online e é no mesmo horário. Mesmo horário que o William entra, a Nicole entra, a Manuele entra. Então, assim, tudo precisa ser o almoço e tem que sentar na máquina, né? E são 3 professoras diferentes, são 3 cartilhas diferentes. De uniforme. Eles pedem de uniforme, gente. Então, né? É toda uma preparação. Isso é um detalhe que a gente tem que pontuar, gente. Tem que pontuar. Então, o que acontece? Eu tenho uma frase muito chave com eles assim, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. Eu gosto muito de ler. O que eu vejo? Às vezes os pais tentam cobrar uma disciplina dos filhos que eles não têm. E quando a palavra diz assim, não ire vossos filhos, a palavra fala, né? Olha, filhos, honrem vossos pais. Sim, fala. Mas também diz, não, pais, não irem vossos filhos. E como nós iramos nossos filhos? É possível isso. Se a palavra nos alerta, é porque é possível. Então, eu vejo filhos irados. Por que eu vejo filhos irados? Porque muitas vezes nós, como pais, queremos cobrar uma atitude, um comportamento que nós não damos base nenhuma para que isso possa acontecer. Ou seja, os pais querem uma disciplina sobre o celular,
mas o pai e a mãe ficam o dia inteiro em rede social. Na hora do jantar, não quero celular. Aí precisa. Ah, não, mas é que eu tô vendo só um e-mail. Aí o telefone toca. Não, mas espera que eu vou atender. Aí daí o seu filho tá na frente. Não, quando estão na mesa, né? Quando? Porque se esse tempo de pandemia não conseguiu ensinar o valor da mesa, eu não sei mais o que consegue, né? Então, estão na mesa, aí o celular tá do lado. Aí você acorda, antes de levantar pra ir no banheiro, você já pega o celular e você já vê. Então, assim, nós precisamos, primeiro ponto, tomar cuidado com isso, porque nós não podemos cobrar uma disciplina que nós, como adultos, que deveríamos ser os maduros, não temos. Isso é muito perigoso e é difícil para nós. É difícil para nós, é importante falar isso, né? É difícil para nós nos disciplinarmos, mas o que nós temos que entender é que as crianças são esponjas. Então, elas aprendem quando você tenta ensinar e elas aprendem quando você nem está percebendo que elas estão querendo aprender. E isso é muito pontual. Então, eu tenho uma frase com as crianças, eu falo muito essa frase. Vamos administrar o nosso tempo. Vamos administrar o nosso tempo. E o William tem 9, a Nicole tem 6, a Manu tem 4. E é muito interessante, eu gosto muito de ler, né? Então, o que eu faço? Eu sirvo os meus filhos o tempo todo. Hoje... Criação de filho demanda tempo, né? Demanda tempo, né? O tempo todo você tá lá, é mãe, mãe, mãe. Mas eu não sirvo os meus filhos 24 horas. Porque eu acredito que é muito importante para eles saberem, Cris, que as 24 horas do dia não são totalmente deles. Porque eu preciso que eles vejam que o tempo precisa ser fracionado em atividades. Então, eu vou fazer uma leitura, eu sento na mesa. Eu não tenho um silêncio, eu tenho 3 crianças numa casa. Então, um tá no videogame, outro tá na televisão, outro tá brincando de Barbie. E aí eu pego lá o meu planner, eu pego lá, coloco na mesa, né? Aí fizemos o almoço, fizemos aula online e tal, ficamos ali, pego a minha leitura e coloco na mesa. Aí daqui a pouco chega mãe, eu falo, não, tô lendo. Não, mãe, mas eu queria... Não, a mãe já fez isso, nós já comemos, nós já estudamos, agora eu quero ler. Não é o seu tempo agora é o tempo da mãe. E é muito interessante exercendo isso. Não. Exercendo não e exercendo simultaneamente a administração de tempo. Sim. E olha só como isso está atrelado ao celular, né? Porque eu tô dizendo isso. Porque quando eu dou um celular para um filho, eles jogam. Gente, eles jogam videogame, eles jogam celular, instala joguinho de pintura, meu celular, um monte de jogo lá que meu Deus, eu procuro meus aplicativos, quase não acho. Isso mesmo. Mas o que não pode ser problema? A hora que isso tem que acabar. Filho, acabou o seu momento, porque não é mais tempo disso a partir de agora a gente vai fazer outra coisa. Aí a criança olha para você. Isso não pode ser problema. Porque eu explico para eles, quando for um problema o término desse tempo, é porque eles não estão preparados para eu dar aquilo para eles. Então, é um caminho muito difícil, né? Por quê? Porque isso demanda que você vai ter que levantar e deixar de fazer alguma coisa sua para poder promover algo para eles. E muitos pais não estão dispostos a isso. Porque nós queremos o tempo todo para nós fazer as nossas coisas. O nosso trabalho é muita coisa, mas maternidade, paternidade é mentoria. Então, quando eu peço o telefone, olha, acabou esse momento. Eles entregam isso e eu falo, o que você tem para fazer agora? Então, vamos tocar um violão, vamos ver um filme, vamos fazer um devocional, vamos brincar de massinha, vamos brincar de tinta, vamos brincar de Barbie, vamos conversar um pouco. Então, assim, eu preciso promover algo para que eles entendam essa transição de tempo. Então, e assim, acaba sendo um tempo de qualidade que você acaba construindo memórias também, sim, né? Porque já passou todo o dia ali, né? Então, nós acordamos, tomamos café da manhã, almoçamos, fizeram a aula, jogaram o jogo. Então, assim, acabou. Não tem por que ficar 24 horas nessa saga. Você sabe que o índice então, de... já pode repetir a lista aí das dicas. Que a gente pode... vamos lá, porque... né? Gente, vocês estão anotando, né? Gente, eu sou a doida da rotina. Porque a rotina acalma a criança, né? E me acalma também. Porque o ser humano precisa, a gente precisa de rotina, gente. A gente precisa saber, eu preciso né, que você organizar. Essa lista. Isso facilita a vida, facilita o dia, facilita a maternidade. É difícil entrar no trilho, mas quando você... Então a gente acorda, né? Aí tem o café da manhã, que, né, eu ponho lá na mesa e a gente senta, aí eles assistem um desenho deles, né? Enquanto eu tô lá no almoço e tal, não sei o quê, né? E eles estão no desenho deles, eles já sabem que eles acordam, eles não podem pedir nenhum eletrônico, nem nada, porque não é tempo daquilo. Então não é livre demanda lá. Não é livre demanda. Não é livre demanda. Porque criança não livre se governa, demanda é só né? amamentação. Com certeza. Criança precisa de governo, né? Então, assim, criança não se governa, limite, eles não sabem escolher.
Então, não é livre demanda. É livre demanda, assim, dentro das possibilidades que são propostas a eles, né? Mas hoje, não há problema nenhum com isso. É muito interessante isso, né? Porque eles acordam, então o William faz uma leitura dele, a Nicole e a Manu vão pra Barbie, vão pra um desenho. Pode ter uma leitura, pode ter um desenho, pode ter uma pintura. Brincadeira, até o almoço, né? Então, até o almoço a gente fica livre, fica rindo, fica dançando, põe música. Estamos anotando, meninas. Almoçamos. E aí, depois do almoço, já é a correria da escola, né? Daí todos sentam e a gente tem um combinado. Então, é o seguinte, por exemplo, eu não posso ser obrigada a fazer algo para você, desde que você também não faça algo que eu lhe solicite. Daí eu explico para eles, eu falo, gente, não adianta, mãe dá leite, a mãe dá. Mãe, vamos passear, a mãe passeia. Mãe, vamos brincar, a mãe brinca. Mãe, vamos conversar, a mãe conversa. Mãe, vamos deitar comigo, a mãe deita. Mãe, daí a mãe fala, filho, vai fazer aulinha? Ah, não tô afim. Então eu vou quebrar todos os seus pedidos. Todos combinados. Aí eles pensam muito antes, né? Então, eu explico muito isso pra eles, né? Existe só um momento do dia que eu quero que vocês façam com excelência, que é o momento do estudo. Todo o resto do dia vai ser muito legal, né? E são 5 horas de estudo. Não é fácil pra criança, não tem sido fácil para as crianças ficarem tanto tempo, Sim. né? Em celulares, assim, com aulas. E eles fazem aquelas aulas, né? O William, a Nicole, a Manu tá numa idade, né, um pouco mais assim, não tem tanta concentração, mas ela consegue se esforçar. E a gente ali, né, vai acompanhando. E depois é onde eu libero, né? Eu libero pros jogos, e aí eles pegam um celular, eles pegam um tablet, e eles tudo jogam. dentro de um combinado. Dentro de um combinado. A palavra-chave é o combinado, junto com a administração de tempo. E eu carrego isso pra vida. Você tá administrando seu tempo bem hoje? Sim. Ou você gastou o seu dia todo? Ah, mas já aconteceu de eles passarem dia jogando e tal, não sei o quê? Já aconteceu. Já. E aí, no fim do dia, foi engraçado que o William virou pra mim, mãe, mas eu quero ler agora, eu quero ler com você. E eu falei pra ele, eu não vou ler com você. A mãe vai descansar. Mas a gente não leu. Eu falei, então, mas você gastou o seu tempo de um jeito que você escolheu gastar hoje. Hoje eu não vou ler com você. Então é muito interessante, porque agora eles falam, poxa vida, caramba, agora não vai dar tempo de eu fazer aquilo porque eu fiquei muito no celular. Então, quando eu falo pra eles, olha gente, acabou, né, vamos ver um filminho e tal, não sei o quê, eles voluntariamente, eles trocam a função do tempo, porque eles entendem que se eles não fizerem aquilo, depois não vai dar tempo, porque o dia vai acabar. E aí começa entendendo o quanto é precioso o tempo. Sim, porque eles vão crescer e eles vão precisar saber bater o cartão numa empresa, eles vão precisar saber administrar o tempo com a família. E a vida vai continuar tendo 24 horas. E a vida vai continuar, gente. Então, nós como pais, a gente não pode sabotar os nossos filhos. Não, faça o que você quiser. Sim. Seja livre para fazer o que você quiser. Não. Eu acho isso muito negligente, sabe? Nós precisamos ensiná-los. O tempo vale muito, o tempo vale ouro. E nós podemos fazer várias coisas incríveis dentro de um dia. E não ficar com essa frase de adulto, né? Meu Deus, o dia devia ter mais tempo. Sim, tinha que ter 30 horas. horas. O dia devia ter 42 horas, mas o dia só tem 24, por aí. Né? A gente já falou um pouco a respeito dessa fala que a gente vai entrar agora, mas eu queria que a gente pontuasse, porque é uma frase muito antiga e as pessoas carregam isso às vezes sem perceber. Uma mãezinha disse que ela foi criada com a seguinte frase, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, porque isso demonstrava autoridade. Quais os problemas que você vê embutido nessa famosa frase, que é muito... As gerações passadas Sim. foram criadas com isso. Muito assim. É muito perigosa, né? Eu costumo dizer que palavras ensinam, mas o exemplo arrasta, né? A vida grita, sempre a vida grita. E o que eu observo, porque é muito interessante isso, né? Eu já trabalhei fora, a empresa, hoje não é o dia de contar o testemunho, né? Mas quando eu pedi as contas, a demissão, para realmente, né, viver integral o que eu vivo hoje, eu comecei a ter um olhar mais sensível a algumas coisas, né? E eu pedi para Deus isso também, eu pedi para Deus para que o Senhor me mostrasse através da maternidade como é incrível, como... através da maternidade nós conseguimos ver o que Deus faz conosco. E como Deus nos ensina, né? E como Deus nos ensina. E eu comecei a ver que as crianças, a nossa família, o nosso lar, não só as crianças, né? A família como um todo, aprende mais em momentos que você não está querendo focar muito aquilo, do que naqueles momentos que você está falando, olha, faz assim, e direções
ponto, sabe? Então, eu vejo que a vida ela precisa ser de uma forma plana, leve, né, linear. E nós, como pais e mães, estamos sendo observados 24 horas do dia. E criança reproduz, né? Reproduz, né? Quando alguém vem falar comigo, uma mãe, ou quando a gente faz o atendimento de alguma criança mesmo, até que na igreja, né, conversa, você fala, a criança é espelho. Criança é espelho. A criança tem comportamento, eu já vejo. Da onde vem isso? De onde vem isso? Peraí. Porque criança, ela não cria, ela copia, né? Então, isso é muito pontual. Então, quando você fala para uma criança, né? Olha, você pode fazer o que eu falo, né? Faça o que eu digo. Mas não faz o que eu faço, você está falando assim, eu não sou um bom exemplo. Eu não sou uma boa referência. E você está lançando essa criança fica assim, mas quem é minha referência, então? Eu posso até fazer o que você diz, mas quem eu imito de fato? Então, nós, como pais e mães, precisamos ser o exemplo, não somente em palavras, mas em vida. Por exemplo, um assunto muito sério, eu vejo que tem muitos pais que têm problemas com os filhos porque não conseguem pedir perdão. Porque ainda tem aquela cultura de, não, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou o soberano. E nós, como pais e mães, erramos. Gente, eu faço questão... Como se você fosse perder a autoridade se você pedir Como se você fosse rebaixar, como se seu filho fosse, meu Deus. A gente constrói uma imagem de Mulher Maravilha, de super-homem para os nossos filhos, que não existe. É insustentável. Nenhuma mulher é Mulher Maravilha e tá tudo bem você não ser uma Mulher Maravilha. A gente acha, meu Deus, uma boa mãe vai ser... Eu preciso lavar a louça, eu preciso ter roupa lavada, eu preciso... Meus filhos... Não sei o que. Vai ter dia que não vai dar tempo de... A louça tá toda bonita. Só, né, gente? Vai ter dia que não vai dar tempo. Eu não posso estar com o esmalte descascado. Gente, meu Deus, a gestação do William. O William nasceu e era 2h da tarde e não conseguia tirar o pijama, gente. Tirar o pijama, coisa básica. Era dar mamar e trocar cocô do William. Era dar mamar. E não sei o que, a campanha tocava e não sei o que. Era o almoço, era a comida, era o marido que chegava. E eu falava, meu Deus, eu tô de pijama, são 2h da tarde. Então, nós temos essas estações, né, da nossa vida. Mas nós precisamos entender que a gente não pode construir uma imagem de super, mega, super-herói para os nossos filhos. Sim. Não pode. Nós precisamos construir a imagem de pessoas falhas mesmo e mostrar isso, né? Então, às vezes, eu passo por situações com as crianças, né? As crianças falam, mãe, você disse que ia fazer isso e você não fez, né? Mãe, você ficou nervosa, você gritou, né? Porque às vezes a gente fica nervosa e, mãe, você gritou. Aí, quando eu vi que eles se espantaram com a minha reação, às vezes você tá, sabe, você tá um dia cansado, você tá um dia estressado, você tá um dia que tá tudo dando errado e a gente passa por esses dias e você tá com 3 crianças pequenas em casa e tal. Maternidade sem filtro é isso, é dizer que grita. Grita, gente, grita. E não é o grito assim da ópera, não. É aquele grito... E aí, você recobra a consciência. No meio do grito, você faz assim. Aí, o seu filho maduro, fala assim, mãe, você tá gritando. E aí, eu abaixo e falo, filho, me perdoa. Me perdoa, a mãe tá nervosa. E eu achei muito lindo, gente. Muito lindo esses dias. Teve uma situação, eu tava agitada, tava nervosa, né? Depois a gente vai falar sobre isso. O meu 2020 foi uma tempestade. E tudo isso tem as mudanças. E num dia eu tava agitada em casa. E a Nicole me parou, ela olhou pra mim e ela falou assim, mãe, você tá brava ou você tá nervosa? Ela quis dizer, é comigo ou é uma situação externa? Eu achei muito bonito isso. Porque ela conseguiu distinguir pela N situações que eu pontuo com eles. Eu abaixo e falo, desculpa, a mãe tá nervosa. Ali era uma desculpa, exceção. Não é com você. Não é com você, filho. Desculpa, perdão. Ali, naquele momento, e eu, Nicole, não dá pra falar com você. Tá. E ela, mãe, você tá nervosa ou você tá brava? É comigo ou é outra situação? Eu achei aquilo fantástico. Porque ela entendeu. Então, eu acho que assim, a criança precisa entender isso. Vão ter momentos que não é... Nem todo o nosso estresse é sobre os filhos. Mas a gente joga em cima deles. Isso é injusto, sabe? Porque a gente constrói. Não, eu não vou dizer que... Né, não vou admitir. Não, e que bom que a exceção é o grito, né? Porque infelizmente, tem lares que quando a mãe fala assim, filho... mãe? Tipo assim, não reconhece. Porque só vive gritando. Porque só vive gritando, gente. Vive gritando. Então, assim, esse dia que a Nicole parou, né, e falou pra mim, mãe, você tá brava ou você tá nervosa? Ela disse, é comigo? Eu achei aquilo muito lindo. Eu parei, abaixei. Falei, filha, perdoa a mãe, né? A mãe não tá brava com você, a mãe tá nervosa, é muita coisa que a mãe tá fazendo. Você entende isso? Ela falou, eu entendo. Eu falei, então vai brincar. Daqui a pouco a mãe vai lá brincar. Dei um abraço nela e ela saiu. E aquilo também foi um ensinamento pra mim. Então,
Então, veja, nós precisamos entender isso, né? A gente precisa entender que nós somos essa referência. Então, por quê? Por que construir uma imagem de perfeição? Por que não pedir perdão para um filho? Sim. Por que não você ir lá e conectar o seu coração ao dele, né? Se você é pai, você que é mãe, tá assistindo a gente, você tá falando, poxa, caramba, eu tô sentindo meu filho distante, eu tô nervoso e tô vendo que eu não tô sabendo lidar. Gente, quebra o tabu, senta na cama do seu filho à noite e fala, filho, vem cá. Errei. O pai precisa pedir perdão, a mãe precisa pedir perdão pra você, não tá sendo legal, meu comportamento não tá sendo legal, eu realmente tô meio nervoso, não é com você, não é sobre você. Gente, como isso destrava, sabe, Sim. a mente, o coração, como isso libera pessoas. O perdão libera, né? O perdão destrava. E nós, como pais, precisamos entender isso, que nós somos essa chave dessa liberação, né? Nós estamos mentoreando. Então, a criança, através do nosso comportamento, das nossas reações de vida, ela tá fazendo o estoque dela. Sim. Não, e é incrível essa questão da criança reproduzir, porque às vezes o Léo, eu tenho um filho de 9 anos, e ele, às vezes ele fala, mãe, o amiguinho X, ele faz isso, faz aquilo. E eu não conheço o amigo, não conheço a família, mas é impressionante. Quando eu chego na reunião de pais, eu sei que aquele pai é daquele amigo. É daquele amigo, sim. Porque o comportamento é exatamente igual e você começa a identificar. Então, realmente, a criança, ela reproduz. E às vezes a gente fica tentando corrigir uma ação que é nossa Teve um mesmo. episódio muito engraçado, né? Que um dia o William chegou da escola relatando uma situação, né? De um amigo tal, que tava bagunçando muito, falando palavrão na classe, tal, não sei o que lá, e causando, né? E aí, eu falei, não, filho, mas, né, tem que ter paciência, não briga, né? Que ele ficou nervoso, porque o amigo falou com ele, xingou ele, e sempre tem essas situações escolares, né? E eles chegam em casa com aquele essas pautas, ímpeto, né? Com aquele ímpeto assim, isso quer. E eu falei, filho, calma, porque cada um, né, às vezes é uma situação, às vezes não é isso. Então, eu sempre tentando mostrar que aquilo é uma reação que pode, né, ser de uma outra de um coisa. momento Mas também, eu não né? achei que ele fosse absorver aquilo. Na verdade, o que eu queria com aquela fala, eu queria só que ele não levasse pro pessoal e se acalmasse, né? Então eu falei, William, calma, às vezes o amiguinho tá passando por algum tipo de problema, né? E tá agitado, né? Às vezes saiu de casa assim, o papai e a mamãe estão um pouco mais, né, nervosos e tal, às vezes o dia é mais agitado e às vezes a criança fica mais agitada também. Tenha paciência com o seu amigo. E aí passou o tempo, né? E no outro dia ele chegou em casa novamente e falou assim, nossa, mãe, hoje eu tava na sala, né? E um amigo meu começou a ficar nervoso, começou a brigar e tal, não sei o que lá. E aí eu falei com ele, eu falei pra ele assim, calma, você tá agitado? Tá acontecendo alguma coisa na sua casa? Eu falei, Deus do céu! Não, mas olha só. Precisando conversar. Mas assim, olha só, né? A capacidade da criança de aprender. Então, se nós, como pais e mães, soubermos, né? Levar cada situação ao seu real propósito, sabe? Agora, tem filho que chega em casa já na chaleira estourando e a mãe que já tá também na chaleira estourando e já não tá com paciência de ouvir a chaleira do filho, porque já tá com a chaleira dela, a criança chega e ela para de falar. Gente, aí é o caos instalado, né? Então, a gente precisa se preparar como mentor, né? A gente precisa se preparar como um instrutor de vida, porque a vida vai promover esses embates. A gente está vendo aqui que tem bastante mãezinhas acompanhando e também tem mãezinhas de adolescentes acompanhando aqui o nosso bate-papo. Eu queria que você falasse a respeito das leituras, né? Porque você sempre compartilha que você teve uma mentoria Sim. em relação à leitura. Sim. E a adolescência é uma fase assim, né, que os pais falam, eu não estou conseguindo lidar, o que eu faço? Os livros, eles podem ser bons aliados aí nessa criação de filhos e principalmente na adolescência? Gente, amo os adolescentes aqui da igreja sabem, sou fã deles, né, demais. Cresci ouvindo eu e meus irmãos, minha mãe sempre dizia, meus pais diziam, não existe aborrecente nessa casa. Eu não aceito que ninguém diga isso a vocês, os meus filhos, vocês não são. Então, assim, eu carrego isso pra vida, né? Não existe aborrecente. Eu já vi pais e mães falando isso. Usando esse termo. A fase do aborrecente. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso, não libere isso nas suas palavras, né? É uma fase encantadora, é uma fase incrível, uma fase intensa, onde as decisões são intensas, eles precisam de pessoas intensas, com um olhar intenso, né, proposital ali, para estar conduzindo essa Ferrari, né? Eu costumo dizer que a adolescência é como se você estivesse dirigindo uma Ferrari, naquela potência, e você tá ali grudado no volante,
meu Deus do céu. Eu digo isso porque eu fui esse carro. E eu precisei que os meus pais segurassem bem firmes ao volante, né? Bem firmes ao volante, porque qualquer deslize ia derrapar, ia ter um acidente, um PT, uma perda total. E a adolescência era isso, ela é esse desafio. Quando eu tive os meus 12, 13 anos, né? Nós somos em 3 filhos, eu sou a mais nova. E por mais que hoje pareça que eu sou muito comunicativa, assim, né, que eu gosto de falar, eu era muito retraída, né, eu tinha muita dificuldade de conversar, e minha mãe sempre muito amável, muito amiga, né, da minha irmã mais velha, minha irmã do meio, a Débora. A Dé sempre teve esse bate-papo mais fácil com a minha mãe, ela tinha mais facilidade de falar, né, e eu, devido ao meu temperamento, eu tinha dificuldade de falar, né. E engraçado isso, porque dentro de mim eu queria falar, mas o temperamento, sabe, quando sua mãe pergunta, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. Então eu era assim, eu era fechada, né? E minha mãe ia no meu quarto, sentava na minha cama e conversava, nunca desistindo. Até que um dia ela me deu um livro de presente, né? Ela me deu um livro e através daquele livro foi muito engraçado porque esse livro começou a ser assunto entre nós duas. Então, na verdade, foi uma estratégia que ela usou, né? Porque já que ela não estava conseguindo ir por um caminho, ela precisava saber se um outro caminho dava certo. E eu aprendo muito com essa atitude, né? Sempre aprendo muito com tudo que minha mãe fez, meus pais. Mas assim, porque você insistir significa em você fazer sempre a mesma coisa. Então tem mãe que, vou conversar, você conversa. Eu vou conversar. Você está insistindo. Mas você persistir significa você tentar a mesma coisa com estratégias diferentes. Então eu acho que é isso que falta hoje, sabe? Essa paciência da persistência, de você mudar a estratégia, porque os adolescentes, eles têm uma força incrível para essa geração. Eu costumo dizer para todos, os meus filhos ainda não são, mas eu vou chegar lá, né? Mas eu vejo muitos pais hoje amedrontados com isso, né? Com essa força, com essa impetuosidade, com os questionamentos, né? Pais, mães, tudo isso é bom. O seu filho não é um aborrecente, o seu filho é uma bênção, o seu filho é uma bênção. Você só precisa entender que você está canalizando e você está com esse volante na mão para fazer essa Ferrari, né, não derrapar. Eu acho mais interessante que os pais têm o desafio de ter o coração dos filhos. Sim. De que os filhos confiem, né, nas mãos dos pais, o seu coração. Então, isso é uma coisa que você planta, né? Que assunto o seu filho gosta? Meu filho gosta de jogar um videogame. Gente, joga um videogame com ele. O meu filho gosta de assistir um jornal. Assiste o jornal com ele. Meu filho fica trancado dentro do quarto, não sei o que lá. Gente, fica trancado um pouco no quarto com ele. Vai lá, deita na cama, eu tô afim de ficar aqui um pouquinho, né? Vamos ficar lá 5 horas. Esteja disposto a construir uma ponte. O problema é que muitos pais perderam essa ponte durante a infância. Então chega a adolescência e de repente cai no meu colo um adolescente. O que eu faço agora? O que eu faço? Não existe tempo perdido. Sempre há tempo de uma reconstrução, sempre há tempo de um renovo, sempre há tempo de você retomar uma jornada. Nada é impossível. Existem estratégias no coração de Deus que podem ser liberadas para você, pai e mãe, se você buscar. Às vezes você vai precisar ser mais firme, como muitas vezes meus pais foram. Foram muitos nãos. E se o não der certo, né? Foram muitos nãos que afrontaram, muitos não que eu desafiei na minha adolescência. Por que eu vou ficar falando aqui que, não, era perfeita? As pessoas veem assim, nossa, meu Deus, essa carinha. Não, nunca deve ter feito nada. Né? Uma auréola. Gente, mentira, né? Mentira mesmo. Porque quantas vezes minha mãe me confrontava já dizendo... Já bateu uma portinha assim? Já teve uma batidinha de porta? Várias portas. Porque você começa a crescer e seu temperamento começa, né? E o que eu digo pros pais é quando você vê um adolescente com um temperamento muito forte, gente, é uma bênção isso. É uma bênção. Porque o colérico, o sanguíneo, quando você canaliza ele, quando o colérico e o sanguíneo entende o propósito deles, gente, nada segura essa pessoa. Uma flecha incendiada para gerações. Só que os pais precisam saber descortinar essa visão, né, dos seus adolescentes. Então eu lembro por vários episódios, minha mãe pegava a palavra e falava, Renata, tá vendo isso aqui? Então, filha, você vai para onde você quiser, mas você vai ser o que Deus me disse que você vai ser, porque você tem promessa. Beleza, mãe, fechou, tô contigo. Aí no dia seguinte, Renata, vem aqui, o que você fez? Você mentiu? Foi isso? Foi assim? Vem cá, tá vendo essa promessa? Eu vou ler pra você. Então, era muito pontual isso, o confronto com a promessa. E aí, eu digo pra você, pai e mãe, né? Você sabe a promessa do seu filho?
Porque é muito importante isso. Porque todos nós temos um propósito. Nenhum ser humano é destituído de um propósito. Então, é muito importante para o adolescente saber, você nasceu para um propósito, para uma finalidade, você carrega uma promessa e você não vai, sabe, se esquivar dela nem para a direita nem para a esquerda. E eu tenho essa direção, eu sou o arqueiro que tem essa flecha na mão. Quando você desiste da flecha, ela por si só não pode ser lançada. Não vai atingir. Então, o que eu tenho a dizer para pais e mães de adolescente? Gente, que fase incrível. Que fase que pode dar umas arranhadas na lataria do carro, sabe? Que podem machucar você como pais e mães, né? Porque você às vezes não espera que seu filho minta pra você, que seu filho tenha uma atitude. E eu costumo dizer o tema de um livro, né, que existe, é um livro muito bom que diz quando filhos bons fazem escolhas ruins. E é isso que eu ia te falar, se tem livros aí pra... Tem livros quando filhos bons fazem escolhas ruins, né? Porque às vezes nossos filhos não são máquinas. Não é porque nós estamos aqui dizendo que faz assim, 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 que isso é uma receita. Não é. Não é uma receita, né? Os nossos filhos têm escolhas, têm temperamentos, têm liberdade para decidir. E nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos fazer a nossa parte, instruir a criança e entender que Deus estará guiando. Por mais que haja erros, por mais que haja, sabe, decisões erradas dos seus filhos, não os culpe, não os julgue, apenas permaneça com o arco na mão. Apenas permaneça, porque uma hora ele vai retornar. Como muitas vezes eu voltei para minha mãe e disse assim: mãe, você ainda me ama? E ela disse assim: filha, eu te amo. Você vai ser o que Deus me disse que você vai ser. Ponto. Então, isso é muito pontual, porque por mais que haja erros, por mais que haja falhas, você sabe, aquela pessoa não deixou de me amar, aquela pessoa não vai me acusar, aquela pessoa vai me acolher. E pastorear o coração da criança. Exatamente, que é um livro também, Que é um livro também, Pastoreando o Coração da Criança, mais para crianças menores, né? Ele fala mais sobre educação de filhos pequenos, mas sobre leituras para adolescente, tem esse, né? Quando filhos bons fazem escolhas ruins. E tem vários outros tipos de leitura que depois a gente pode estar indicando no GC aqui, depois a gente pode estar colocando. Isso. Mas assim, a leitura foi uma chave, foi uma porta então, na minha vida. Então os livros podem ser bons aliados. Bons aliados. Mas nós não substituem um bom diálogo, né? Não substitui o olho a olho. Outras estratégias e o olho a olho. Olho no olho, ele sempre tem um efeito poderoso. E falando nessa questão do olho no olho, até lembrei de uma situação que aconteceu com o Léo. Eu sempre conto isso assim para as minhas amigas, elas ficam: nossa, mas deu certo, tal. Porque foi muito interessante, ele pediu para ir na casa de um amigo que frequentava lá em casa. E eu não conhecia, e eu fui lá levar ele na casa desse amigo, e quando eu cheguei lá, o amigo começou a ter um comportamento que eu não conhecia. A mãe falava alguma coisa, ele: não sei o quê. Aí o filho: não sei o quê. E a mãe não rebatia, achei estranho. Deixei ele lá, né, um determinado tempo. E aí, quando eu cheguei, peguei ele para almoçar, perguntei alguma coisa em relação ao almoço. Léo, você quer? Eu quero não sei o quê. Aí, oi? Oi? Damião estava na mesa e perguntou: o que está acontecendo aqui, Cris? Falei: calma, que eu acho que eu já entendi o que está acontecendo. Olhei assim no olho dele assim, e falei: olha, se você está experimentando para ver o que você viu lá no seu amigo, para ver se vai dar certo aqui em casa, já vou dizer que não. Sim. Outra coisa, se o que você trouxe tivesse sido um lápis, uma borracha, eu ia falar para você ir lá e devolver. Mas o que você trouxe não serve nem para você, nem para o seu amigo. Joga fora agora. Sim. E ele assim, choque, Damião, sem entender nada, que conversa é essa, tal. Passaram-se 2 semanas, ele pediu novamente para ir na casa desse amigo, e eu falei: vai. E não falei nada, porque eu precisava testar se aquilo que eu tinha falado tinha surtido efeito. E ele ficou um determinado tempo. E aí, quando ele voltou, foi muito interessante. Deus, assim, me fez entender a importância de pastorear o coração da criança. Eu estava limpando lá um móvel, e ele: mamãe, já cheguei. Eu falei: chegou, filho, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ele falou: mamãe, já cheguei. E dessa vez, eu não trouxe nada. Olha que lindo. A capacidade que eles têm, a profundidade que eles têm de entender. E é isso mesmo, às vezes a gente subestima a criança, sabe? Você subestima. Uma vez uma mãe virou pra mim e falou assim: mas o que eu sou? Só mãe? Eu falo: gente, só mãe. Só mãe. Você
tudo isso? Uau! Muitas mulheres estão assistindo a gente e falam assim, meu Deus, mas e hoje o que eu sou? São mulheres frustradas que acham que a maternidade não tem valor. Gente, a maternidade ela é uma arma, na verdade. Essa falando sobre o comportamento de amigos. E criança tende a mudar, né? Sim. Quando tá com amigos. Lembro que uma vez foi um amigo lá em casa do William e eles estavam brincando e eu fui arrumar a mesa do lanche deles, né? E dentro disso que eu falei aqui no programa, né? Sobre vamos sentar na mesa, tem tempo pra tudo, administrar. E aí a gente flui muito bem nisso. E de repente eu fui lá no quarto chamar os dois pra tomar lanche, e eu falei, olha, vem, eu abri, a porta estava aberta, falei, vem fulano, vamos tomar o lanche, né? E aí o amigo do William virou para mim, a gente não quer ir agora. Aí eu falei, esperei, aí o William virou para mim e falou assim, não fale assim com a minha mãe, nós vamos agora, porque agora é a hora do lanche. Daí eu falei, eu vou me calar, né? Então, é muito interessante isso, né? Quando você consegue ver que a criança ela aprende num nível tão profundo que aquilo começa a extravasar, né? Então, quem vem, não vem para influenciar. Quem vem para ser influenciado. Exatamente. E é aquilo, né? Deuteronômio 6 fala, né? 6:7, né? A gente está sempre ministrando a palavra, inculcando, no deitar, no levantar, no acordar, sempre está ali ministrando a palavra para que quando eles precisarem, eles têm arquivo, né? Sim. Para usar. Gente, olha, a gente vai ter que dar uma corrida aqui, mas eu vou dar uma pausa para um momento também muito importante, que é o momento da nossa oferta. Eu quero te convidar a ofertar e com muita alegria. Eu gostaria que você se sentisse honrado de fazer parte desse momento. No nosso vídeo aqui, no rodapé do seu vídeo, está aparecendo o número da conta, do Pix. Se sinta feliz em fazer parte desse momento tão especial, que é ser um abençoador da casa do Senhor. Salomão, lá em Eclesiastes, ele fala, né? Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia, um homem que desfrutou de várias riquezas. E Salomão disse uma coisa muito interessante. Salomão reconhecia que tudo que ele tinha vinha das mãos do Senhor. Você reconhece tudo que você tem vem das mãos do Senhor? Então oferte com alegria, seja um abençoador da casa do Pai. Bom, gente, o nosso papo tá tão bom, mas a gente vai ter que caminhar aí para o final, vamos ter que correr, mas eu não posso terminar esse bate-papo sem um momento aí maternidade sem filtro. E para a gente descortinar cada vez mais essa questão, vamos para o nosso eu já, eu nunca. Se preparem que coisas serão reveladas. Meninas, comentem, viu? Comentem. Eu sei que vocês estão aí dando a opinião de vocês aí no chat, mas comentem sobre esse eu já, eu nunca. Coloca aí também, eu já, eu nunca. Bom, vamos lá. Preparada, Rê? Não, gente, não. Só que não. Eu tenho certeza que ela não a gente está vai preparada. mesmo, a gente vai mesmo sem estar preparada, né? Mesmo com medo a gente vai. Olha, gente, eu nem sei se precisaria minha plaquinha, né? Na verdade é essa, né? Poderia ser só uma plaquinha ali, né? Só pra me jogar no fogo. A gente não vai deixar a amiga aí sozinha, né? Na situação. Nossa primeira questão diz o seguinte: sempre que abro os Danone dos meus filhos, dou uma lambida na tampa. Não. Eu já. Gente, não? Não. Não, isso daqui não curto muito Danone, assim. Não? Ai, gente. Não curto muito Danone, assim. É a única oportunidade que Se fosse o pote de Nutella... Aconteceu isso com uma amiga, fiquei com os filhos da minha amiga e eu fui abrir, na hora ele falou, não lambe. Aí eu falei, que isso? Aí liguei pra amiga, é que eu tenho essa mania porque é a única oportunidade que eu tenho de saborear um Danone, né? Porque agora é tudo pra eles. Tudo pra ele. Então, nunca? Nunca. Eu já, não, Danone não. A famosa frase, se fosse meu filho. Eu já. Eu já. Mas diminuiu agora um pouco a intensidade dessa frase, não? Olha, quando eles chegam relatando coisas assim, olha mãe, é fulano, né, não sei o que lá, mas se fosse, né, mas não é o seu nome, você não se chama fulano, e se fosse meu filho, então... Essa frase, ela é uma chave, né? Não, assim, e ela é mais assim na vida de solteiras, né?
Quando não tem. Porque quando também. a gente tem, a gente fica assim, melhor. Não, mas às vezes as crianças trazem alguns exemplos porque eles querem testar, né? Eles querem testar. E se eu tivesse esse comportamento? Se eu fizesse isso? Se eu fizesse isso. Então, acaba que você, na situação, às vezes está ali, seu filho está ali com você, presenciando o comportamento de um amigo de alguém ali, e aí ele vira pra você, né? E, mãe, o que você acha disso? Já aconteceu isso. O que você acha disso? Você viu isso, mãe? Aí eu falo, não, se fosse o meu filho, se fosse você, né? O chinelo já tá na mão. Se fosse você. Não, porque quando a gente não tem filho, a gente vê aquela criança dando aquele show. Nossa, ali, a gente fala, meu filho nunca vai fazer isso, né? Porque mas... o meu filho nunca vai chupar chupeta, nunca vai tomar uma madeira, nunca vai se jogar no chão, numa padaria pra dar chilique. Só que não. Tem uma outra situação que diz o seguinte aqui, ó. Deixei meu filho na casa da amiga e perguntei, tem tela de proteção? Não. Também não. A gente confia nos anjos, né? Assim, confia. Nos anjos. Estão sempre apostos. Na verdade, eu devo ter ido anteriormente na casa da amiga e observado a tela. Não, então, eu nunca perguntei da tela, mas eu tenho uma amiga que ela tá vendo aqui o programa aqui, o nosso bate-papo, e ela tem um ventilador de teto e um beliche. Entendi. Aí, tipo assim, eu deixo o Léo lá e falo assim, amiga, hoje não tá tão quente, né? Assim, porque... Aquela dica. Não é necessário o ventilador, Isso, né? porque eu fico pensando, né? Ele no beliche, com aquele caixinho, o ventilador, aí... Entendi. Entendeu, né? Outra coisa. Bom, então primeiro a gente vai na casa da amiga, faz a vistoria, depois libera o filho. Isso, libera o filho. Entendi. Fiz um procedimento de beleza e o meu filho achou estranho. Ai, gente. Gente, o William é o rei do... Se eu faço uma sobrancelha de rena, eu chego em casa, ele olha pra mim e fala, quando isso vai sair? Esses dias eu comprei uma máscara, sabe essas máscaras de hidratação, né? Que você compra na farmácia, que fica... A Nicole olhou pra mim e falou, mãe, você tá parecendo um fantasma, tá horrível. Ai, não, pai, não olha, mãe. de hidratação, não, então mudei, gente, eu já. Não, essa máscara de hidratação, né? Que você Sim, fica lá lama 15 negra. minutos. Lama negra, calmante. Tudo mentira, né? Mas a gente acha que acalma, porque a gente tá tão agitado que a gente acha que a máscara vai acalmar. Mentira. Fé, gente, é fé. E aí a Nicole falou, pai, nem entra aqui, porque a mãe tá horrível. Não, então lembrando da máscara, não, eu já. E quem nunca, né, gente? Um mel com açúcar, esfoliante. Gente, se a gente for entrar nesse assunto... Mãe, que isso? Mel? Mas mel é pra rosto, mãe? Tira isso. Já morri de medo deles dizerem, não gostei do presente. Mas já. Mas quando eu dei, eu meio que já desconfiei. Teve um Natal, gente, esse Natal... Não, mas o seu não. Não, o seu tá tudo certo. O presente do amigo. Não, mas já os dois. Os dois? Já os dois. Eu já tive episódio com os dois. Um dia nós tivemos um amigo que foi pro exterior e tal, e trouxe um tênis pro William. O William amava Homem-Aranha. E ele abriu a caixa de tênis. Na hora que ele abriu a caixa de tênis, eu vi a caixa era dos Vingadores, dos Avengers e tal. Eu falei, meu Deus, que seja Homem-Aranha, não pode ser nenhum mais outro super-herói, porque o William é muito, assim, né, explosivo, assim, a reação dele é muito clara, muito sem filtro. Quando ele abriu a caixa, Capitão América. Gente, e tava lá o meu amigo e a amiga, tinha acabado de chegar, né, ali dos Estados Unidos, não sei, com aquela caixa, aquele presente, nossa, trouxe, né? E aí o William, eu não gosto disso, jogou aquela caixa no chão e saiu andando. Falou e saiu andando. Eu falei, então tá tudo bem, calma, coração. Então foi muito engraçado. E outro episódio foi quando no Natal ele queria um gift card, né? Papais e mamães de crianças de Xbox aí, um gift card de jogos. E aí o Felipe foi e comprou o gift card. Comprou, a gente reuniu a família, fez um amigo secreto e o presente dele era um envelope, né? Um envelope, nossa, e todo mundo ganhando caixa, assim, boneca e tal. E ele olhou pro envelope, né? Mas a gente todo orgulhoso, é o gift card, ele vai surtar. Quando ele abriu, gente, o Felipe comprou o gift card do videogame errado. Não era de Xbox, era de um outro. Gente, esse menino, ele abriu e ele murchou, ele saiu num desespero, num pranto. A família ficou sem saber o que fazer. Acabou Mudou o amigo secreto do Natal. Mudou o clima. Meu Deus. Vamos lá. Nessas aulas online, me deparei com uma tarefa que eu não fazia ideia por onde começava. Já pegou alguma lição que você
gente, como é que faz essa lição? Não, já. Geralmente, mais assim, as atividades de... o contexto de geografia, né? Eu sempre gostei bastante de história, de matemática, mas eu não, porque umas lições de assim, geografia do William, assim, eu falo, calma, peraí que eu vou dar uma lida e tal. Dá uma lembrada? Mas dá uma lembrada. Mas geralmente eu gosto, né? Então eu gosto muito de fazer lição com eles. E quando ele pede a ajuda, eu vou ali, vou ajeitando. Mas já falei, filho, não sei, vamos pesquisar. Gente, eu como sempre achei a bandeira, então quem achou a bandeira Sempre foi a pessoa do hino nacional no microfone, né? A primeira da fila. Então, assim, as tarefas estão... Não, porque eu lembrei, porque uma amiga falou, gente, prova real. Não lembrava como que fazia a prova real. Faz a conta demais, depois tem que fazer a prova real. Como que é isso, gente? E ela surtando. E você, tá tudo bem. Não, tudo bem, gente. Como assim você não sabe, né? Acontece isso. Acontece a gente se deparar com uma mãe dessa, gente. A gente que lute, né? Pra prova real. Já demorei no banho de propósito. Sabe aqueles 5 minutos de... Não, eu poderia sair antes, mas entendi. Eu vou ficar mais. Gente, eu não sei por que não. Não? Assim, não. Nossa, gente. Eu não sei por que não, assim. E eu nem demoro no banho. Aquele momento culpa? Porque assim, eles batem na porta, eles ficam o dia inteiro, às vezes, nem me chamam tanto. Mas na hora que eu entro no banho, eu não consigo relaxar num banho que tem gente batendo na porta. Aí eles ficam, mãe, você já acabou? Mãe, você tá aí? Onde é que tá a mãe? Gente, na hora que eu acabei de passar o trinco, aquilo me sobe um negócio que eu tomo banho logo e falo, fala, o que vocês querem? Daí eu já saio do banho. Não consegue demorar de Não propósito. consigo demorar, porque eu não consigo desligar a cabeça, porque eles ficam na porta, ficam batendo, não consigo. Eu tenho uma amiga que ela compartilhou comigo isso, justamente o que você falou, né? Ela falou, não, Cris, ela tem 2 pequenos. Eu não sei, parece que eles eles protegem os pais, porque ela estava tomando banho, o pai estava assistindo TV, e um dos meninos entrou no banho lá pra ela amarrar o cadastro. Não, é exatamente isso, gente. É bem isso. Mãe quer um suco na hora que você tá no banho. Isso, ela falou, filho, eu tô molhada, eu tô cheia de sabão. Pede pro seu pai. Ele, mas mãe, o papai tá assistindo TV. Não, eu tava no banho, William, mãe, abre a porta. William, depois, não, eu queria só falar uma coisa. Eu abri a porta com uma dificuldade. Não, é que eu acabei de ler Gênesis, eu vou entrar em Êxodo agora. Eu falei, obrigada, filho, obrigada. Então, já acabou com o meu banho ali, eu já fecho, eu já vou. Então não consegue, não conseguiu, não consegue. Não consigo. Tá, gente, eu já... Ai, gente, é o meu momento, então vamos lá. Eu já aprendi com a Luna. Já aprendeu com a Luna? Aprender? Do show da Luna? Aprendeu alguma coisa? Ah, com a Luna. Gente, várias coisas do show da Luna. Várias. Vocês aí, meninas, comentem, já aprendeu com a Luna? Eu quero saber. Isso, essa mesmo. O gato me... Gente, a Luna Inclusive a música. Inclusive a música. Vamos falar sobre isso também. A última, olha, a pessoa vive numa revelação, né? Conectada. A nossa última pergunta é o seguinte: cantarolei uma música secular e meu filho me perguntou, mãe, é de Deus? Já. Gente, assim... Já, gente. Roberto Carlos, aquelas músicas românticas, um dia eu tava brincando com o Felipe, aquelas músicas poéticas, né? E aí, de repente, a gente lá e o William, mas é da igreja? A música? E aí você fica com aquele grilo, né? Cri, cri, cri. E eu falei, não, filho, não, essa aqui é uma poesia, né? Que eu tô declarando pro seu pai. Mas minha mãe era muito assim, né? Minha mãe era muito engraçada. E meu pai falava, Zélia. Tinha uns shows de fim de ano de Roberto Carlos. E minha mãe falava, nossa, eu vou preparar meu copo com água pra sentar aqui no sofá. Nostalgia, né? Nostalgia, gente. E meu pai brigava com ela, assim, né? De uma forma engraçada. E ela tirava um sarro disso, né? Então, já aconteceu. Muito engraçado isso. Teve uma vez que o Felipe foi dar um exemplo de uma música e ele esqueceu que aquela música também era secular. Mas ele não lembrava. Ele pegou uma palavra e cantou uma música. Aí o William, não, mas é da igreja? Então, é muito engraçado. Esses momentos é muito engraçado. A gente fala, não, né? Não é e tudo mais. E é uma descoberta para eles, né? Mas eu não conheço nada que não seja, né? Sim, não, exatamente. Não, e a gente vê, às vezes, aqui alguns adolescentes falam assim, a música tal. Sei. Eita, você conhece? Falei, gente, eu não moro num condomínio fechado que as pessoas só ouvem Cassiane, Leonardo Gonçalves. Você tá exposta, né? Você tá exposta àquilo. E aí você precisa levar isso de uma forma leve, de uma forma, né, natural e até chega a ser engraçado, né? É muito engraçado os momentos que isso acontece, muito. Eles tiram porque sarro. as pessoas acham que
na rua onde o pastor mora, até o carro do ovo é uma música cristã. Anderson Dantas, gente, mas não, esse exemplo que eles deu agora eu preciso falar. Na minha rua, eu tô reformando meu apartamento, na minha rua, o carro do ovo é com a música Raridade. Gente, é com a música Raridade. Não, aqui em Cubatão, só o carro do churros. Eu estou passando um tempo em Cubatão porque meu apartamento está reformando. E esses dias passou um carro falando de uma música de galinha, uma música que põe ovo, uma música fala da vizinha, sei lá. E o William falou, mãe, como ele consegue vender ovo com essa música? Por que não toca Raridade? Então, gente, esse exemplo é muito real. Porque para eles, até o carro do ovo tem que ser Raridade. Gente, tá vendo? Quando tá ali, né, naquela cultura, não faz sentido o carro do ovo tocar qualquer música que não seja Raridade. Aqui só o carro dos churros que toca Lagoinha, mas... Tudo certo, gente, tá tudo certo. Olha, e foi bom ter falado que a música secular é nível Roberto Carlos, porque existe a expectativa versus realidade, né? Quando a gente fala assim, a pessoa fala, meu Deus, você tava cantando Além do Arco-Íris, a pessoa tá pensando que você tá cantando um Proibidão. Proibidão. É porque hoje mudou muito essa cultura, né? Antigamente as músicas eram compostas de poemas, de poesias. Hoje, meu Deus, o romantismo, a valorização, né, da mulher. Exato. Ai, gente, mas acabou. Sei que vocês têm aí outras perguntas. Ai, por que não perguntou isso? Eu queria tanto perguntar. Gente, pergunta pra ela. Ela é leve, ela responde. Maternidade sem filtro, o que vocês quiserem saber. Estamos aí numa jornada essa semana, né? Pelo Instagram também. Tá sendo demais. Vai ser pelo Insta, né? Pelo Insta, né? Uns vídeos por dia para todas as mães, para compartilhar com mães, né? É um Dia das Mães atípico, né? Dentro de uma pandemia. Então, muitas pessoas me perguntam, né? Como passarei esse meu Dia das Mães, né? Por muitos dias também eu me perguntei isso, né? Mas a gente decide prosseguir sabendo que nós carregamos um legado, carregamos, né? A honra de permanecer aqui e permanecer distribuindo esse legado, né? Esse ensinamento, né? Então, é um Dia das Mães muito diferenciado para muitas pessoas, assim como é para mim, mas nós continuamos seguindo essas pegadas, né? Essas pegadas do reino, essas pegadas da alegria, essas pegadas da mentoria. Maternidade é uma arma poderosa, poderosíssima, assim como foi na minha vida. Um dia uma mãe perguntou para mim assim, como eu faço para ter uma filha como você? E aí eu disse para ela assim, você só tinha que ter conversado com a minha mãe. Então, maternidade é isso, né? Maternidade é você entender que a flecha que está na sua mão é incendiada. Aproveita então, faz o convite aí para domingo, né? Tem a questão do planner também, que é um presente maravilhoso, né? Foi, né? Numa outra oportunidade a gente tem que falar sobre a história dele, né? Sobre o real propósito, né? O real propósito dele, assim, que foi ativar mulheres, né, nessa vida de devocional, na vida de leitura, no mergulhar da palavra. Uma coisa que me sustentou durante dias tão difíceis e desafiadores foi a palavra de Deus, né? E esse planner nasceu disso. E então, no Dia das Mães, a gente, né, tem divulgado, quem quiser dar para sua mãe, um presente com propósito mesmo, né? Recebo muitos testemunhos, mensagens de mulheres com relação ao testemunho, né, que depois que receberam o planner, como conseguiram fazer a leitura da Bíblia com mais claridade. E como assim. É pontual, né? Porque gente, eu tenho o meu planner, eu não trouxe o meu, mas assim, eu estou compartilhando com algumas amigas e como é interessante o mesmo versículo, a visão. Deus faz enxerga de uma forma, faz enxergar dessa forma, ela enxerga de uma outra forma e é uma delícia, né? Não, é muito bom assim. Fora os testemunhos que elas me mandam, então a gente vai compartilhando essa semana, né, semana especial Dia das Mães, a gente vai estar fazendo a jornada quarta, quinta e sexta, né, pelo Instagram, fica ligado na rede social e vão ser 3 dias de jornada onde realmente eu vou estar pontuando isso, né? Como realmente enfrentar esse Dia das Mães tão atípico, mas preservando essa ótica do poder da maternidade, né? Como foi poderoso na minha vida essa maternidade e hoje eu sou resultado de uma maternidade intencional, de uma paternidade e uma maternidade, né? Mas eu sei que é um dia desafiador, né? Domingo nós teremos o culto aqui, né? Aqui presencial, também online. Mas eu acredito que nós temos muito a falar sobre isso, né? A falar como enxergar esse momento. Como enxergar esse momento. Então você acompanhe na rede social, acompanhe essa semana, nossa jornada sobre maternidade, que vai ser uma bênção. Eu queria que você só encerrasse
falando mesmo, né, com esse teu olhar mais leve em relação à maternidade, para essas mães que estão surtando e achando que não vão dar conta? Gente, a gente acha que não vai dar conta todo dia, né? Então, assim, todo dia a gente acha que não vai dar conta, todo dia a gente acha que não vai conseguir no dia seguinte, todo dia a gente pensa em desistir, mas às vezes é só cansaço. Às vezes você está tão cansado e você quer desistir. Não desiste, descansa, né? Às vezes você precisa de um tempo para você e você quer desistir. Às vezes você não tem que desistir, você só precisa entender que você precisa administrar o seu tempo para você, né? Porque você também precisa de você, o seu casamento precisa de você, os seus filhos precisam de você. É muita demanda para nós mães, né? É muita demanda. Então, a gente precisa entender que as nossas emoções não podem nos governar. Nós precisamos governar as nossas emoções, nós precisamos dizer para as nossas emoções que nós temos direção, que nós sabemos onde nós queremos chegar. Então, o dia vai propor para você, mãe, N situações desafiadoras, N situações que vão sugar o seu 100%, que vão sugar, sabe, toda a sua paciência, toda a sua força, todo o seu recurso, as suas ferramentas para aquele dia. Mas como, né, num momento muito difícil, com várias conversas com a Cris falava muito isso para mim, Renata, é um maná por dia. E isso marcou muito a minha vida, né? Então, assim, a gente precisa crer que a cada manhã existe um maná para nós. Então, acabou um dia, fecha aquele dia, fecha a conta, passa a régua. Começou o dia de amanhã, dê uma nova respirada, pegue o maná, coma daquele maná, porque afinal os nossos filhos não merecem colher o nosso estresse, não merecem colher a nossa agitação, a nossa falta de paciência. E a mulher, ela consegue, né, mudar a atmosfera da casa. A atmosfera da casa, né? Então, nós estamos precisando achar esse ponto de equilíbrio, sabe? Nós como mulheres, você precisa saber que você é muito importante, você é uma peça extremamente importante nesse tabuleiro de xadrez chamado lar, chamado família, mãe, mulher, você que está nos assistindo, você precisa entender o seu valor, não há ninguém como você, ninguém. Então você precisa entender o quanto poder você tem na sua mão. Você não vai surtar, você está pronta para esses dias. Na verdade, às vezes você só precisa acreditar no valor que você tem, no potencial que você tem, né? Fazer as coisas às vezes um pouco mais desacelerada, mas não parar, não desistir. Desistir não é uma opção. Nunca foi uma opção. Eu nunca aprendi a desistir, né? Nós precisamos prosseguir a jornada, enfrentar o que a vida nos reserva a cada dia. Gente, que delícia, né? Mas vamos ter que terminar. Foi muito bom fazer esse bate-papo. Muito bom. Eu tenho certeza que ajudou muitas mãezinhas, porque muitas falas aqui são de mãezinhas que falaram que estão tentando acertar, mas às vezes perde o teor do equilíbrio. Sim. E acaba surtando. E esse bate-papo é muito importante. Gente, quero agradecer vocês que ficaram aí nos acompanhando, comentando aqui no chat. Muito bom. Vamos ter que encerrar, né? É uma semana muito especial. Fiquem atentas. No Instagram vai ter bastante coisa falando sobre mãe, sobre maternidade, sobre mentoria. Uma semana muito recheada, uma semana incrível. Então fica ligado lá nas nossas redes sociais, no Insta da pastora Renata. Vai ter muita coisa lá, com certeza, para te ajudar nesse papel importantíssimo que é ser mãe com leveza, mãe com tempo de qualidade. Um super beijo, Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.